Essa manhã, mais uma vez, o Senhor nos brinda com um texto como só Ele sabe fazer. Nós procuramos ler a Bíblia e estudá-la aqui nos domingos pela manhã em sequência. E escolher o livro de Juízes não foi uma escolha óbvia. Antes, pelo contrário, poucos estudiosos, poucos teólogos se dedicam ao estudo de Juízes, né? Não só por ser um livro do Antigo Testamento, mas também por ser um livro com histórias que numa primeira leitura são assustadoras. Mas o Senhor nos levou a meditarmos nesse texto claramente, no livro de Juízes, e tirarmos as lições pertinentes, e a gente tem feito isso a cada manhã, através das pessoas que vêm aqui, se dedicam, estudam e trazem a reflexão. E a Cintia, no domingo passado, leu o capítulo 4 de Juízes, e a sequência seria o capítulo 5. E aí durante a semana eu pedi permissão ao Senhor para que, Senhor, é o Dia das Mães, não faz sentido a gente continuar o livro de Juízes, né? A gente tem que abrir uma exceção e fazermos uma meditação num texto que possa falar ao coração das mães, né? Claro que toda a igreja será edificada, claro que todos nós seremos abençoados, mas apesar de ser uma data simplesmente comercial, fazia sentido a gente fazer isso. Aí o Senhor falou assim: você já leu o capítulo 5? Eu falei, então eu vou ler de novo. E enfim, o Senhor preparou uma surpresa para nós. A gente vai ler o capítulo 5 inteiro. E eu queria que vocês que a gente vai ler na NVI, é o capítulo 5 inteiro, e eu queria que vocês percebessem, assim como saltou aos meus olhos, qual será o tema da nossa meditação de hoje. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico: consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor, ouçam ao reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se viu um só escudo ou lança. Entre 40.000 de Israel, meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 e irrompe em cânticos. Levante-se, Baraque, leve preso os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres, o povo do Senhor. Veio a mim contra os poderosos, alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras, ao ouvir o
balido dos rebanhos, nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios. Azé permaneceu no litoral, e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rei Quizon os levou, o antigo rio. O rei não. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água e ele lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou. Caiu ali e ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar ao ruído dos seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? 1 ou 2 moças para cada homem, roupas coloridas, como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas de tecidos bordados para o meu pescoço. Tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez te clamamos, fala aos nossos corações. Humildemente te pedimos que o Senhor não nos deixes atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Seja por falar menos, seja por falar mais. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Estou vendo. Ei, podem sentar. Me perdoem antes de continuar já que eu apresentei os visitantes, estou vendo ali o Josué. Seja bem-vindo, viu? É um prazer tê-lo aqui. E aí, descobriram qual versículo que a gente vai falar? Levantou-se uma mãe em Israel. Mas não é só sobre ele não. Vocês viram que a gente fala 2 vezes sobre mãe no texto? Ou o texto foi tão longo que nem deu para perceber? Tem 2 mães nesse texto. Tem Débora, que se levanta como mãe de Israel, e tem a mãe de Císera, que o texto não traz o nome dela. E são 2 destinos diferentes. São duas consequências diferentes. São 2 caminhos diferentes. Débora era uma mãe, e uma mãe de Israel, também conhecida como mãe judia. Alguém já ouviu falar sobre as mães judias? Existe até um certo folclore a respeito disso. Woody Allen, que é um grande cineasta, escritor, ele fez um filme chamado Contos de Nova York. E num dos contos ele se autorretrata, né, nessa relação com a própria mãe. As mães judias têm um estereótipo de serem super protetoras, super tietes dos filhos, mimam demais, não largam o pé, e há várias anedotas sobre isso. E nesse filme,
de Contos de Nova York, o Woody Allen se passa como um grande advogado. E eu já vi algumas mães sorrindo, pensando em si mesmo, mas eu não vou apontar ninguém hoje. E aí ele é um grande advogado, e ele está lá numa das suas reuniões do escritório, lá em Manhattan, e de repente aparece a mãe na porta, assim, batendo na janela, e ela está com uma tia dele que é surda e que ele quer apresentar, e a mãe acha que ele tem que parar tudo, a reunião, para recebê-lo, enfim, para conhecê-lo. E no filme, né, vai mostrando essa relação dele com a mãe, assim, a mãe sempre presente e tal, intensamente, e ele procura um analista. E ele diz assim, tem hora que eu queria que ela desaparecesse. E aí, claro, como é um filme, como é um conto, ele vai a um show de mágica com a mãe, e a mãe é selecionada randomicamente na plateia para subir ao palco. E o número é daquele que você entra no armário, né, e o cara abre e tal, o armário, e quando abre a mãe não está mais lá. E aí, beleza, ele vai fazer a mágica e abre de novo, a mãe não está mais lá. E aí ele tenta, o mágico começa a ficar preocupado, abre 1, 2, 3, tenta desfazer, a plateia inteira entra em pânico, e o Woody Allen abre um sorrisinho. Essa é a cultura da mãe judia, essa mãe super presente. Eu até escrevi aqui algumas anedotas mesmo que se contam. Diz assim, vocês sabem qual é a diferença entre as mães judias e as mães italianas, que também são conhecidas como super protetoras? Eu acho que eles não conheceram as mães brasileiras, né, nessas anedotas, mas eles dizem assim, é que a mãe judia diz pro filho, come, senão eu te mato. Essa é a mãe brasileira. E a mãe judia diz, come, senão eu morro. Mostrando essa relação tão intrínseca. Tem uma outra que eu achei super pertinente também, que diz assim, o filho liga para a mãe, né, e diz, alô? Aí a mãe fala, alô, tá tudo bem, mamãe? Tá, desculpa, foi engano, né? Que a mãe jamais diria, tá tudo bem. Eu não sou bom de contar piada, mas eu vou contar só mais um. A mãe liga pro filho e deixa um recado. A piada dizia da secretária eletrônica, mas hoje eu vou dizer no WhatsApp. E diz, meu filho, olha, eu fui no IML, liguei nos hospitais, procurei nas delegacias de polícia e não te encontrei. Então eu sei que você está bem, meu filho, bom descanso. Enfim, são mães que... que bom que algumas mães estão se encontrando. São mães que... a mãe judia tem esse folclore em torno dela. E Débora é essa mãe judia. Débora é essa mãe que se levanta no meio da sua geração e se põe a fazer coisas que, na verdade, não estavam nas mãos dela para fazer. E o texto do capítulo 5 é um texto difícil numa primeira leitura, porque ele não é um texto de narrativo, ele não é um texto que se presta a ser histórico, a fazer um relato. Ele é uma poesia, ele é uma canção. Na verdade, ele é a outra forma de contar a história do que foi contado no capítulo 4. Se vocês lerem o capítulo 4, que a gente leu no domingo passado, e a gente ler o capítulo 5, os dois contam a mesma história. Um, numa versão narrativa, uma versão histórica, dando detalhes. O outro, em forma de canção. Então, várias perguntas são feitas de forma retórica, várias frases são feitas como frases de efeito mesmo, para se cantar em canções. E numa dessas frases de efeito, Débora, que está fazendo o próprio cântico, diz: levante-se, levantou-se uma mãe de Israel, eu, Débora, levantei-me como mãe em Israel. Mas quem era Débora? O capítulo 5 é um capítulo de poema, então a gente não vai encontrar tanto sobre Débora nele. Mas se a gente volta uma página, provavelmente, ou rola a tela do celular, o capítulo 4, verso 4 diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, dos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Deu para entender quem é Débora? O texto começa dizendo: Débora, uma profetisa. Era alguém que tinha íntimo relacionamento com Deus, a ponto de Deus lhe contar os seus oráculos.
Deus lhe contara as suas verdades. Era alguém que conseguiria olhar além do tempo. Lembre que profecia no Antigo Testamento não é simplesmente prognosticação, né? Eu não estou simplesmente prevendo o futuro. Não é Débora não era uma quiromante, alguém que poderia prognosticar a respeito do futuro das pessoas. Não, profeta naquela época era alguém que se levantava em nome de Deus para apontar o dedo, para mostrar a iniquidade presente no povo. A gente tem estudado o livro de Juízes e visto esses ciclos de afastamento e aproximação do Senhor, esses ciclos de apostasia e avivamento. E a história de Débora começa mais uma vez depois que o povo se afasta. E ela é levantada então como profetisa, mas o texto fala mais. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ou seja, era uma senhora casada. Posso inferir casada e com filhos, porque a esterilidade era tão, ainda é hoje, mas era tão agravante naquela época, que sempre que isso acontecia, o texto sagrado, né, relatava esse tipo de coisa. Mas o texto diz que ela era profetisa e ela era casada, ou seja, ela tinha um lar para cuidar. E naquela época, e naquela sociedade, este papel era ainda muito mais forte do que hoje. Hoje a gente acha que não é, ou finge que não é, mas as mães e as mulheres aqui sabem que com certeza o peso maior está sobre seus ombros, né? Apesar da gente tentar viver numa sociedade mais leve, o fato ainda é esse. Imagine naquela época. Então Débora era profetisa, ou seja, tinha o seu tempo de intimidade com o Senhor, mas ela também era mulher de Lapidote, ou seja, tinha uma casa para cuidar, e liderava Israel naquela época. Sentava-se debaixo de uma tamareira, em outras versões de uma palmeira, enfim, de um lugar abrigado ao sol, e ali o povo acorria a ela. Quantos de nós temos a oportunidade de recorrer a pessoas mais sábias? Eu acho que isso é uma prática natural, né? A idade, a experiência nos traz esse tipo de sabedoria. E com Débora não era diferente. Mas Débora não se contenta nesse papel. Ela está... ela é profetisa, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é juíza, no sentido de as pessoas, e juiz naquele tempo, tem um bom paralelo com o que é juiz hoje. A diferença é que não eram servidores ou funcionários públicos, né? Mas juízes eram pessoas em que a sociedade reconhecia neles o equilíbrio, a sensatez para poder discernir causas. Então, digamos que você tivesse uma questão com alguém e vocês não conseguissem chegar a um acordo, os dois faziam isso. Não, tudo bem, vamos uma pessoa imparcial, vamos procurar alguém que tem sabedoria para julgar e não vai nem te favorecer, nem me favorecer. E eram essas pessoas então que eles procuravam, e a essas pessoas era dado o nome de juiz. Muito obrigado. Eu realmente hoje estou ficando rouco. E assim era Débora. Mas o texto que a gente leu do capítulo 5 nos mostra uma postura diferente. Mostra que Débora deliberadamente diz: eu me levantei como mãe em Israel. Débora percebe que suas ações, que seu compromisso, que seu dever não deve ser somente no cuidado com os que estão próximos, com aqueles que Deus com certeza deu responsabilidade por ela, mas que esse cuidado deve se estender a toda uma nação. E ela corajosamente se levanta como mãe de uma nação. Parece até um pouco presunçoso da parte de Débora. Como? Você, que tem casa para cuidar, que tem esposo para cuidar, que já é procurada para julgar questões todos os dias, que ainda tem tempo para ter sua intimidade com Deus e ser usada como profetisa. O que você quer mais da vida? Você não tem mais tempo para fazer essas coisas. Mas ela tinha. E ela se dispõe e se levanta como mãe. É interessante a gente ler
e a gente estudar, como a gente tem feito, cada um dos juízes, e a gente percebe em cada um desses juízes um traço de Cristo, né? Todos esses juízes são imperfeitos, são humanos, são pecadores, mas eles apontam para Cristo, que é o nosso verdadeiro juiz. E nessa manhã eu queria refletir em Débora, e olhando para Débora, naquilo que Débora representa a Cristo. Perceba que Débora, nessa história que a gente contou, e eu sei que vocês já a conhecem, é uma história terrível. Vou recapitular um pouco. Débora, o povo está vivendo em opressão. Débora se levanta como juíza, se coloca diante de Deus, e Deus faz com que ela convoque um guerreiro, um general em Israel, Baraque. E Deus fala: chama Baraque até você e entrega o recado que eu tenho para ele. E ela manda que Baraque venha, e ela diz para Baraque: você não sabe que o Senhor já te escolheu para que você vá guerrear? Para que você vá e levante? E aí Baraque olha para ela e fala assim: então tá, eu vou, mas você vai comigo? Você vem, mamãe, comigo? Eu vou, mas eu preciso que a senhora vá comigo. E aí essa mãe diz assim: eu vou, mas a honra não vai ser sua. Qual honra? A honra de matar o seu inimigo. Quem vai matar vai ser uma mulher. E na primeira leitura você acha que ela está falando de si mesma, não é? Você assim: olha, tá bom, você quer que eu vá? Então tá bom, eu vou. Mas quem vai matar o inimigo então não vai ser mais você, vai ser uma mulher. E você fica nessa tensão: pô, mas será que ela está falando dela mesma? Mas lembre-se, ela se levantou como mãe, e não como a justiceira em si. Os outros juízes que se levantaram em Israel, eles trazem sobre si o peso da guerra, o peso da luta, o peso da espada. O juiz imediatamente anterior que nós estudamos foi Eude. A história é sinistra. Foi o Érico que trouxe aqui pra gente, né? É um homem que usa de artimanhas para se levantar como juiz, né? Ele pede uma audiência com o rei opressor, finge que está levando os impostos, esconde uma espada, uma faca na coxa. E li um comentário que Eude era um homem canhoto, então em vez de ele esconder, como todo homem, na coxa esquerda para poder tirar a espada, ele era canhoto, ele escondeu na direita. Então, se houve alguma revista na entrada do palácio, ninguém se preocuparia em revistá-lo decentemente. E esse homem diz para o rei inimigo, no final: olha, eu tenho um recado de Deus para você. E aí ele fala assim: o que esse cara quer falar comigo? Tá bom, fecham-se as portas, e nessa audiência sozinho, Eude usa dessa artimanha, tira a faca e mata. Que história terrível. Esse é o juiz Eude. O juiz Sangar, que é um juiz de um versículo só na Bíblia, diz que ele matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. É o versículo 31 do capítulo 3. Otoniel é outro que enfim, né? Nós estamos vendo que a história se trata, vai tratando juízes afetos à guerra. E aí de repente a gente tem essa pausa: uma mulher na liderança. E em tempo de empoderamento feminino, eu entendo que Débora mostra exatamente o contrário. É a feminilização do masculino. Débora não se propõe, não tenta se mostrar igual a um homem. Ela não vai tentar ter uma atitude de homem. Ela não vai puxar uma espada. Ela não vai liderar uma guerra. Ela não vai tocar a trombeta, empunhar uma arma. Não! Ela se levanta na sua feminilidade. Se levanta como mulher, como uma mulher deve ser. Uau, né? Como a Bíblia é atual. É desafiador o que ela faz. É uma sociedade masculina, mas que está sendo liderada por uma mulher. Mas os papéis não são invertidos nessa liderança feminina. Quem é que vai à guerra? É o homem. É o Baraque que vai guerrear. É o Baraque que vai liderar os exércitos. Mas aí a história tem uma pegadinha.
Deus derrota os exércitos de Sísera. Diz a história que eles tinham 900 carros de ferro. E pelo cântico e pelo texto, né, que fala do Quizon, que é um dos rios, me parece que a soberba desse Sísera faz com que ele entre com os seus carros no rio, imaginando que poderia atravessar ao outro lado e simplesmente dizimar os israelitas. Mas o texto fala de forma poética que Deus fez com que as nuvens gotejassem, com que as chuvas enchessem os ribeiros. E imagino que o rio estava um pouco mais cheio do que o necessário. Esses carros empacam, e aí aqueles que eram invencíveis em cima de seus carros se tornam presas fáceis para um exército que está a pé. É lindo, é tudo muito poético. Mas esse Sísera, que é o rei, que é o general, ele consegue fugir. E ele foge, o seu exército está sendo dizimado, e ele encontra uma casa, um abrigo. A casa de Éber o Queneu. A gente falou dele lá no começo. Éber o Queneu é descendente do sogro de Moisés. Mas eles habitavam em torno do povo, eles tinham amizade com o povo, mas não eram israelitas. Mas habitavam junto. E Sísera sabia que esse Éber tinha amizade com seu rei. E ele pede então ajuda. Ei, por favor, você me ajude, você tem um copo d'água? E aí Jael vai à porta da sua casa, Jael, a esposa de Éber, e fala: não, vem cá, eu te dou abrigo. Você quer um copo d'água? Não, vai aí, eu vou te preparar leite, eu vou te dar coalhada, você está cansado, deita aqui, eu te escondo, eu te ponho uma coberta e não se preocupe. Ardilosa essa Jael. E quando ele está lá, deitado, depois de ter comido, estava cansado de uma batalha, ela dá comida, em vez de água dá leite, ou seja, pesou. Sísera dorme. E o que a Jael faz? Um dos atos mais cruéis das Escrituras. Ela aproveita que ele está deitado dormindo, pega uma das estacas da tenda, pega um martelo e crava na cabeça dele. Esse é o texto bíblico mesmo. É isso aí. É essa Jael que está sendo louvada, que está sendo cantada no cântico. Vocês sabiam que o cântico de Débora é a porção bíblica existente hoje mais antiga que se tem notícia? Nós temos vários textos sagrados antigos e que apontam para como a Bíblia é verdadeira e como ela tem se mantido fiel através dos séculos, né? A Bíblia não foi escrita na Idade Média, a Bíblia não foi escrita no Renascimento, mas também não foi escrita na Idade das Trevas, né? A Bíblia tem sido escrita há mais de 3.000 anos. E essa porção bíblica é a porção bíblica mais antiga que se tem notícia. Olha que singular. Se há um texto em que Deus desejava que soubesse da antiguidade da Bíblia, é um texto que teoricamente nos constrangeria diante da história da Bíblia. Isso é para mais uma vez dizer que a Bíblia é um todo. Não há o que retirar dela, não há o que se esconder dela, muito pelo contrário, há que se honrar. Mas a gente encontra essa mulher, Jael, voltando para ela, e ela tem a coragem. E mais, depois que ela faz isso, o texto diz que ela sai à porta e procura Baraque, porque Baraque com certeza estava correndo atrás de Sísera. Mas olha, está aqui, ó, aquele que você está procurando está aqui na minha tenda. Imagino já Baraque puxando a espada e falando assim: agora é a minha vez, eu vou acabar com ele, vou acabar com o meu inimigo. E chega lá, o cara está morto já, com uma estaca cravada na fronte. O que isso nos fala sobre o papel de Débora? O que isso nos fala sobre esse papel de mãe? O primeiro desafio para mim é entender que Débora se coloca de novo, repisando esse ponto, como alguém que não quer trazer para si o controle das coisas. Ela permite que outros tomem a dianteira, porque sabe que o seu papel
é na oração, intercessão, aconselhamento, direcionamento. Jael sabe que o seu papel não é tomar a espada e seguir à frente do exército, ainda que Baraque tenha convidado. Talvez ela tenha sido mais um atraso para aquele exército que não podia andar em ritmo de guerra, já que levava uma senhora, levava Débora. Ouso dizer que talvez por isso Sísera tenha chegado atrasado. Melhor, que Baraque tenha chegado atrasado para matar Sísera, porque estava carregando Débora. Se tivesse deixado Débora onde Débora tinha que ficar, talvez ele tivesse alcançado Sísera antes que ele chegasse à tenda de Jael. Mas Débora ressalta que é possível servir ao Senhor. É mais do que possível. É necessário se voluntariar diante do Senhor sem querer assumir um papel que não é nosso, ou que não é seu, que não é meu. Porque muitas vezes nós nos achamos e nos encontramos e temos o desejo de sermos usados por Deus e achamos que tudo de alguma forma vai estar concentrado em nós. Isso é mais masculino, eu sei. É mais fácil os homens se sentirem assim. Mas como eu comecei falando das mães judias, é das mães também a superproteção, é das mães também querer guardar os seus filhos. Em uma outra anedota, disse que Thomas Edison, também com mãe judia, disse para a mamãe: mamãe, eu inventei a lâmpada, ele inventor da lâmpada. E a mamãe disse: tá bom, meu filho, agora apaga e vai dormir. Essa é a percepção dessa mãe presente em tudo, que não consegue se desprender. Mas vejam, há um papel que não é esse em Débora. Débora olha para Baraque, se coloca como mãe e diz: vai para a guerra. O que eu te ensinei, o que eu te preparei, o que eu te fiz você compreender da vida é suficiente. Agora bata asas, cumpre com seu desígnio. O meu papel vai ser aqui continuar, orar, interceder por você. Mas às vezes a gente é levado a assumir papéis que não são nossos. A gente vai além do que Deus espera de nós, seja na liberdade, seja na privação. Mas Débora entende a sua responsabilidade. Diferente de Débora, e para contrapor Débora, no final do capítulo a gente tem uma outra mãe, a mãe do general inimigo que morre dessa maneira tão trágica. Vamos relembrar? É um cântico, e aí o fim do cântico diz assim, a partir do versículo 28: pela janela olhava a mãe de Sísera, atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? Por outro lado, temos um papel, temos uma expectativa, temos uma mãe frustrada na sua expectativa. Temos uma mãe que, acostumada com as vitórias do seu filho, com as guerras do seu filho, provavelmente nem se preocupa. Ele vai para mais uma batalha, vai destruir mais alguns judeus, mais alguns milhares de inimigos. Daqui a pouco ele vai vir trazendo os despojos. O trecho fala, né? 2 mulheres para cada homem, tecidos coloridos. Daqui a pouco ele vem com despojo e me traz um vestido de presente. Temos uma mãe que não consegue mais reconhecer no seu filho as suas falhas, que não consegue mais reconhecer a vilidade dos atos do seu filho. Lembramos que Sísera era um general cruel, que dominava com mão forte, e o povo de Israel era um povo oprimido. Mas a mãe de Sísera não conseguia ver isso no seu filho, achava normal a sua atitude. Então essa mãe de Sísera me traz a reflexão de que nós podemos estar olhando dentro dessa superproteção aos nossos filhos sem enxergar aquilo que eles têm feito de errado.
aquilo que eles têm feito que de alguma forma ofende a Deus, aquilo que eles têm feito que os afastam de Deus. E, no entanto, esperamos que eles nos tragam presentes daquilo de errado que eles estão feito. São duas histórias de duas mães com fins completamente diferentes. Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe quando sabe que o seu filho morreu, e de forma tão cruel. E me pergunto, o que teria ela feito de diferente se soubesse que esse seria o fim do seu filho? Será que ela não avisaria para ele tomar mais cuidado? Não avisaria para ele levar o casaco porque pode fazer frio? Ou o guarda-chuva porque pode chover? Será que ela não teria se empenhado mais em dizer: meu filho, você não é apenas um general de um exército que deve seguir cegamente as regras, mas será que você não deve pensar exatamente que tipo de guerra você está lutando? Que tipo de luta você está travando? Essa luta edifica ou não? Ou é simplesmente mais um ato de crueldade, de liberalidade de sua parte? Essa mãe não teve tempo de fazer nada para o seu filho, nada que a impedisse. E ela chora copiosamente. Temos uma Débora que chora de alegria, que enxerga o seu papel. E temos a mãe de Císera, que o texto não diz o nome, mas que de alguma forma nos deixa entender que não percebeu os caminhos de morte que o seu filho estava trilhando. Eu disse que os juízes apontam para Cristo. E eu gostaria que a gente enxergasse em Jesus essas mesmas coisas que a gente ressaltou em Débora. Um Cristo que não tenta conquistar a humanidade sozinho, mas que capacita filhos e filhas com o Espírito Santo para anunciarem o Evangelho. O Senhor podia, no estalar de dedos, aparecer para a conversão de todos, não podia? Para que Ele precisa de mim, de você? Mas essa Débora, que sabe o seu papel e que diz: não sou eu que tenho que pegar em guerra e pegar em espada, aponta para um Cristo que diz a mesma coisa: não sou eu que vou anunciar o Evangelho. Se a terra inteira vai conhecer do meu amor, vai conhecer através de vocês, meus filhos. Então, essa é a primeira coisa. Uma Débora que aponta para Cristo, uma Débora que sabe do seu papel. O outro papel de Débora é não esconder a verdade. Quando Baraque diz: é isso que o Senhor quer que eu faça? Então vai comigo. Ok, meu filho. Se você não está tendo maturidade para fazer, você também não tem maturidade para receber. Baraque abre mão de ter um fim heróico, de ter o fim épico que o esperava, quando ele pede que a mamãe vá com ele. Mas a mamãe que vai com ele aponta o dedo e diz: você não assume? Pois então você terá as consequências. Aponta para um Cristo que da mesma forma trata com a gente assim. Se você não assumir as suas responsabilidades, você receberá as consequências. Responsabilidade de quê? De viver como Ele nos chamou para viver. Cristo nos orienta, Cristo nos ensina, deixou sua palavra para que a gente compreendesse como devemos viver. Mas se você se esconde de assumir suas responsabilidades, você também não terá os louros, as alegrias completas dessas vitórias. Isso nos mostra como devemos nos comportar. Muitas vezes, nós, em nome de uma pseudo-paz, nós nos omitimos de confrontarmos aqueles a quem o Senhor nos dá liberdade para isso. Pense que eu não estou dando aval para que você saia daqui apontando o dedo para ninguém. Mas eu tenho certeza que você tem pessoas à sua volta, e eu convido os homens agora a se levantarem como mães, assim como Débora. Tem pessoas à sua volta que procuram em você conselho, que procuram em você opinião, que tem em você uma pessoa equilibrada. Não se esconda da responsabilidade de apontar o caminho.
Não se esconda da responsabilidade de dizer aquilo que o Senhor diz para dizer. Evangelho não é caminho fácil. A porta continua sendo estreita. Ai dos obesos. A porta continua sendo estreita. Como seria interessante se não fosse assim? Mas muito pelo contrário, não significa que seja impossível. Significa que você vai precisar de ajuda, que você não consegue ir sozinho. Então se levante como mãe na sua geração, homem, mulher, jovem. Assuma a sua responsabilidade. Aponte para Cristo, mostre o caminho. Em nome de uma paz forçada, não se esconda de dizer aquilo que o Senhor colocou no seu coração para dizer, mas não perca os afetos, não perca a misericórdia, não perca a doçura. Não pegue na espada quando não precisar pegar a espada. Mas se precisar pegar uma estaca e um martelo, não deixe de pegar uma estaca e um martelo. Porque há maus que precisam ser mortos. Há inimigos que precisam ser destruídos. Tenha coragem para fazer aquilo que se tem que fazer. Que o Senhor nos abençoe. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor nos levante como mães para a nossa nação, para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus. Não só um Deus de guerreiros, mas um Deus de mães que se responsabilizam, que têm afetos, que têm carinhos, que não escondem, que não se omitem de dizer a verdade quando tem que dizer a verdade. E que não sejamos como a mãe de Cícera, que alimentava expectativas equivocadas ao não apontar o caminho direito para o seu filho. Senhor Jesus, como é bom, como é maravilhoso lermos a Tua Palavra e aprendermos coisas tão importantes, tão simples, mas que parecem escondidas, e o Teu Espírito nos traz a luz, nos traz as claras. Senhor, eu quero desafiar a cada um nessa manhã aqui, a cada jovem, a cada homem, a cada mulher, a se levantar e a enxergar o seu papel de mãe onde quer que esteja, talvez aos seus colegas, aos amigos próximos, às pessoas que trabalham à nossa volta. Senhor Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas, a esses juízes, essa juíza que não abre mão de suas tarefas, não abre mão do contato contigo, da intimidade, que continua profetizando, que continua sendo esposa que cuida da casa, mas que também consegue se levantar em sua geração e apontar o reino de Deus. Faz assim conosco, em nome de Jesus. Amém.